Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e a nossa convidada de hoje é para lá de especial, agora que a gente tem a possibilidade também de transmitir esse programa pelo nosso canal do YouTube. Isso mesmo, se você está nos ouvindo, corre lá para o nosso canal youtube.com/RTMBrasil e agora eu vou anunciar a nossa convidada, que é Marli Speaker, ela que é diretora global do Heart of Mercy Mission, que é uma missão integral que tem como uma de suas iniciativas o Jamais Sozinha, dedicado ao cuidado humanitário e espiritual de viúvas e mulheres abandonadas. A Marli também foi idealizadora do Ministério Global Mulheres de Esperança, que na época tinha outro nome, era o Projeto Ana. Hoje, esse Ministério Global é liderado pela nossa querida Suzy Peck, que já foi coordenadora do Mulheres de Esperança no Brasil e na América Latina. Marli, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista. Que legal estrear esse programa no canal do YouTube com a sua participação. Oi, Michel, é uma alegria muito grande para mim, sempre uma alegria voltar à Rádio Transmundial. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, o tema da nossa conversa de hoje é sobre essa iniciativa, o Jamais Sozinha. É um projeto piloto recente muito importante para atender, acolher mulheres viúvas, mulheres abandonadas. E é algo bíblico, inclusive, mas, infelizmente, a gente observa que muitas igrejas não têm um ministério para acolher essas mulheres, para entender as suas necessidades. Marli, antes da gente começar falando sobre esse projeto piloto, a gente sabe, como eu anunciei no início, que é uma iniciativa desse Ministério Global que você faz parte, né? Heart of Mercy Mission, yeah. É um nome em inglês, é um pouco complicado para a gente que é brasileiro pronunciar, até pedi umas dicas para a Marli aqui. Mas, Marli, conta para a gente um pouquinho sobre esse Ministério Global, né? Como que ele surgiu, qual que é a importância dele e o objetivo também. Olha, o Heart of Mercy Mission é um ministério humanitário de uma organização de mulheres que estão em mídia. Rádio, televisão, jornal, enfim. E eu fui convidada 2 anos atrás a desenvolver esse Ministério Global. E começamos ajudando as mulheres refugiadas, especialmente viúvas, da guerra da Ucrânia. E também mulheres do Afeganistão, refugiadas do Afeganistão que estão na Albânia. Depois de 1 ano trabalhando com elas, e a minha função é de levantar a conscientização sobre o problema dessas mulheres e também levantamento de fundos para mandar para elas, desde roupa, comida, remédio, enfim. Nós, depois desse ano, quase 1 ano e meio, Deus me deu uma grande alegria. A alegria de realizar um sonho que eu tenho há muitos anos, desde quando eu fundei o Projeto Ana. Eu sempre quis ter um trabalho para mulheres viúvas. Eu sou filha de viúva, minha mãe ficou viúva com 38 anos, a minha sogra ficou viúva com 42 anos e a minha nora ficou viúva com 28 anos. E eu vi essas 3 mulheres navegarem a viuvez com Deus. Eu vi a dor, eu vi o sofrimento, eu vi o isolamento, mas com Deus e com a igreja. E eu fiquei durante todos esses anos no Projeto Ana, observando essas viúvas e mulheres abandonadas sem Deus. E por isso que nós trabalhamos tanto de levar Deus para elas. E agora, na minha idade, no último pedaço dessa minha vida, depois dos 70, Deus me deu essa graça de atender as viúvas do mundo, globalmente. Uau. E começamos no Brasil. Que legal. E começar no Brasil é muito significativo, eu imagino, para você, né? Você sempre teve essa visão, sempre teve uma atuação global, o Projeto Ana mesmo, né? Ele surge com essa atuação global. Agora,
esse Jamais Sozinha, mas com essa estreia aqui no Brasil. Só para que as nossas ouvintes entendam, fala um pouquinho sobre esse projeto piloto. A ideia é atender esse público, mas de que forma? Como que tem funcionado esse projeto piloto? Aonde que ele começou? É algo recente mesmo, né? Muito recente. E deixa eu te dizer uma coisa, Michelle. Eu nunca trabalhei num projeto que foi tão abençoado e foi tão rápido e desenvolveu numa velocidade assim incrível como desta vez. Em menos de 4 meses, foi da incepção do projeto a todo o desenvolvimento do material que a gente usa, das providências materiais, também intelectuais e também espirituais. Deus tem nos dado uma equipe maravilhosa. Então, como é que ele funciona? Nós fomos em julho desse ano. Nós fomos ao Nordeste, meu esposo e eu, numa viagem exploratória para saber se há necessidade. A gente sabia que tem a necessidade, mas onde seria melhor desenvolvido um plano piloto para depois podermos usar em todo o Brasil e ao redor do mundo. Então nós fomos lá para o Nordeste, para Paraíba, um dos estados mais pobres da União, né? E lá, com a ajuda de amigos do Betel brasileiro, nós visitamos igrejas tanto em João Pessoa, na periferia de João Pessoa, como também no interior, entre uma tribo indígena. E quando eu fiz um PowerPoint, assim, um data show, né, como diz em português, e apresentei, e foi assim, o povo disse, nossa, nós nunca ouvimos uma coisa dessa, nós queremos sim. O que é? Qual é que é, então, a proposta? A proposta é termos cursos profissionalizantes. Nestes 2 cursos pilotos, estamos ensinando costura criativa. Não é corte e costura, porque hoje em dia quase ninguém mais usa tecido para costureira fazer vestido, né? Então nós estamos fazendo uma costura criativa, que é cama, mesa, banho, roupa de criança, roupa pet fashion. Olha que chique. Pet fashion. Que tem uma procura grande, né? Vocês estão pensando em algo que tem procura, que as pessoas realmente vão gastar um recurso ali, né? Porque toda a ideia é dar independência financeira para essas mulheres. Sim. Ensinar uma profissão. Quando elas terminam o curso, elas ganham uma máquina de costura. Essa máquina de costura, que é uma máquina Singer com 35 pontos diferentes de bordado, uma coisa boa mesmo, uma máquina elétrica, que vai ficar com elas por 1 ano. Elas vão trabalhar por 1 ano, vão fazer as coisas para os artigos para vender, e nós vamos acompanhar isso, e depois de 1 ano, aquelas que realmente estão usando a máquina para o seu sustento, vão ficar com a máquina de presente. Aquelas que não têm condição, ou não têm interesse, ou não, sei lá, não estão usando a máquina vai passar para uma outra viúva que vai aproveitar melhor. E isso dependendo se elas, como nós dissemos, se formam no curso, né? Agora, o diferencial disso de outras ONGs seculares é que nós adicionamos a essa estratégia uma coisa muito, eu acho assim, muito importante. É o que nós chamamos de roda de conversa. Roda de conversa é algo que se usa em escolas, em firmas, onde as pessoas sentam num círculo e discutem um assunto. Ali nesse círculo, todas as pessoas são iguais, todas têm a oportunidade de falar, todas, não pode ser discutido o assunto, mas cada uma dá a sua contribuição. Então, como é que nós transformamos isso? Nessa roda de conversa, elas ouvem uma história de uma viúva ou uma mulher da Bíblia. E depois, cada uma tem a sua apostila, é com apostila, tanto do curso de costura como da roda de conversa. Na apostila tem várias perguntas, então começa aquela conversa entre elas
com as perguntas. Uau! E cada uma delas tem 2 minutos para falar. E elas podem relacionar, então, a sua história com a história da viúva. E nesse processo, elas abrem o coração e elas estão compartilhando a sua dor, sabe? E estão sendo tratadas. E nesse processo existe uma aquisição de saúde mental, emocional e espiritual. Então tem sido uma coisa, o resultado é tão curtinho, é só um mês, mas o resultado é eterno. Então é um espaço muito importante de troca entre elas e que vai fortalecendo vínculos, né? Relacionamentos, que coisa maravilhosa, Marli. Então a gente continua a nossa conversa falando mesmo sobre o impacto do Jamais Sozinho. Você imaginava que em tão pouco tempo ele já estaria criando esses laços entre as mulheres, essa unidade, para que elas cresçam, né, de uma maneira tão ampla em todas as áreas? Nunca imaginei que Deus faria obra. Sabe, Michele, a ideia que eu tenho é que Deus está com pressa. Deus está com pressa de atender essas viúvas. Existem mais de 300 versículos bíblicos onde Deus fala da viúva. Deus, ele se intitula o protetor, o juiz da viúva, o marido da viúva. E ele diz, né, uma das coisas maravilhosas que está escrito lá no Novo Testamento, que a verdadeira religião é cuidar da viúva e dos órfãos. E se eu fiz uma pesquisa sobre a situação da viúva no mundo, e seria muito interessante para os nossos ouvintes irem lá no Google e pesquisar a situação da viúva. É como está escrito na Bíblia, elas precisam de um defensor, como Deus fala que ele é. Pois bem, eu saí com essa bandeira, né, falando com pessoas, falando com organizações, igrejas no Brasil, esse ano ainda de 2023, e lá no Nordeste abriu uma porta enorme. E eu pensei, meu pai, como é que nós vamos fazer para ensinar? No nosso caso é um curso profissionalizante de costura, eu não sei costurar. Eu faço muita coisa, mas costurar eu não sei. Onde é que eu vou achar pessoas para fazer isso, né? E Deus mandou a melhor pessoa que a gente podia imaginar. É uma moça que foi encontrada numa loja, imagina só. A história é maravilhosa, nós não temos tempo. Mas num encontro numa loja. Ela ficou sabendo do projeto, ela é professora do Senai, ela tem mestrado em design, ela é viúva e ela é evangélica. E ela disse, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer a vida inteira. E agora ela está fazendo isso conosco. Nossa equipe é de 2 professoras para cada grupo de 12 alunas. E depois nós temos 2 facilitadoras que cuidam da saúde mental, emocional e espiritual. E sabe, as mulheres estão tão entusiasmadas com isso. Se elas faltarem mais do que 2 vezes, elas não podem terminar o curso. Tem que dar a vaga para outra viúva, porque nós já temos fila de espera. Uau, então tem essa questão, né? Vocês estipularam um limite de faltas por conta da procura mesmo. Exatamente. E a gente diz para elas, tudo aqui é de graça para vocês. O preço que vocês pagam é o seu interesse e a sua persistência. E você sabe, só uma faltou até agora e ainda trouxe o atestado médico. Olha só, mas comprometimento, bonito isso. Muito. E você sabe que elas estão tão entusiasmadas que elas chegam antes da hora. Elas chegam antes da hora e as facilitadoras, quando viram que elas chegam lá antes da hora, disseram, nós vamos fazer alguma coisa. E uma delas é massagista e a outra é cabeleireira. Então, elas estão fazendo sessões particulares de massagem, cuidando do cabelo, cuidando da unha das viúvas, ajudando na autoestima. E sabe, o que é mais lindo de tudo para mim é ver que essas mulheres que vivem no isolamento, porque as igrejas não têm lugar para viúvas. Todos os programas são para casais, aliás, e para famílias. Sim. E para jovens, não para viúvas. Então, elas ali estão, entre elas,
estão se cuidando. É um laço de amizade forte que está nascendo entre elas e elas estão saindo do isolamento. Tanto assim que a nossa facilitadora, eu chorei de alegria quando eu vi o nível de dedicação. Sim. Ela disse, Marli, quando elas acabarem, elas não têm onde costurar. Então, eu estou indo na casa delas e fazendo um cantinho da costura na casa, onde elas vão pôr a máquina de costura e trabalhar. Mas elas não têm mesa, porque elas vão ganhar a máquina de costura, mas elas não vão ganhar a mesa. Então, ela está indo nas igrejas e pedindo a homens voluntários que vão, no final de semana, fazer a mesa para cada uma dessas mulheres. Coisa simples, mas bem feitinho, porque tudo nesse projeto é em busca da excelência. Que coisa tudo linda. Que nós fazemos tem que ser excelente. Então a máquina que elas estão ganhando é uma máquina Singer que tem 35 pontos que elas podem usar de bordado, e elas já fizeram almofadas. Eu queria que você visse as fotos, vou te mandar as fotos. Almofadas decorativas, toalhas de mesa com apliquê, vão fazer, como eu falei, né, moda pet. Um dos grupos já está planejado que elas vão trabalhar fazendo uniformes para escolas, para igrejas, porque lá no interior da Paraíba, nesse lugar onde a gente está, não tem nada na cidadezinha. Então eles têm que ir para uma cidade maior. Então essas mulheres vão receber por exemplo, os uniformes cortados, e elas vão trabalhar e com isso vão ter já uma entrada financeira, né? Vai ter um emprego. Eu estou estou muito entusiasmada com isso tudo, muito agradecida a Deus. Que coisa linda. Bom, como a gente falou, é um projeto piloto e eu queria saber os planos. Vocês estão avaliando como que ele está funcionando para esse grupo de mulheres lá na Paraíba, mas existem projetos, né, objetivos aí, metas para 2024, ele crescer e ir para outras cidades, outros estados do Brasil, ou até mesmo para outros países? Qual é o plano? Sim, eu estive aí em julho do ano passado, eu fui para Vitória e lá visitei o AMES, que é uma organização também humanitária maravilhosa que trabalha no sertão, nos 5 estados do sertão, né? Paraíba, Bahia, Pernambuco, e já está alinhavado, porque eles fazem muita coisa mesmo para mulheres, para crianças, eles plantam em igrejas, mas não tem nada para viúvas. Eles abraçaram o projeto, então esse seria o nosso segundo passo. O terceiro passo, bom, junto com o segundo eu quero levar o projeto também, estou em conversa com igrejas que têm possibilidade de nos dar a infraestrutura para aqui no sul, em Curitiba e nas regiões ali do sul. Já tem esse projeto na África e em alguns países da Ásia, mas não nos mesmos moldes, com a roda de conversa e tudo mais. E a minha parceira aqui nos Estados Unidos está muito, muito entusiasmada com isso. E temos planos. Assim como Deus dá, né? Assim como é o dia, assim será a tua força, diz a Bíblia, né? E nós estamos indo passo a passo. E aí no momento, é um projeto piloto no Brasil, que nós estamos adaptando, não só esperando terminar para depois fazer uma avaliação, mas cada semana nós estamos avaliando e fazendo as modificações necessárias, que quando acabar a gente já está pronto para ir para outra. Maravilha. Bom, Marli, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Entrevista. Foi uma alegria recebê-la e saber detalhes desse projeto piloto Jamais Sozinha, que tem esse cuidado aí com viúvas, mulheres abandonadas. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Deus abençoe, viu? Bom, e se você chegou agora, é possível ouvir essa entrevista na íntegra lá no nosso site rtmbrasil.org.br e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/rtmbrasil. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Pedro Campos. Até o próximo Entrevista. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.